Fala galera, eu sou o Moa, GP da Inglaterra em Silverstone finalizado. Então no episódio de hoje vamos falar um resumão aí como que foi esse GP lá na Inglaterra. Então bora lá. E GP de Silverstone finalizado, fizemos aqui os episódios no reaceleração, do volta rápida e do quali já. Agora vamos falar como que foi esse GP lá na Inglaterra, lá em Silverstone. Começando com 3 dos 20 pilotos aí que estão no grid da Fórmula 1, 2 pilotos por equipe, 10 equipes então, 20 pilotos. Dos 20 pilotos, 3 deles são pilotos da casa, né? Lando Norris, George Russell e Lewis Hamilton, se bem que o Lewis Hamilton também é brasileiro, né? Mas naturalmente, vamos dizer assim, Lewis Hamilton é da Inglaterra, assim como o Russell e o Lando Norris. Então, logo antes do GP, né, a gente já viu aí algumas imagens dos 3 por serem pilotos da casa, né? E numa Fórmula 1 que cada piloto é de um lugar do mundo, ter 3 pilotos do mesmo lugar ultimamente vem sendo raridade, viu? Continuando com essa questão pré-GP, tivemos aí na transmissão da própria Band e da Fórmula, na verdade da Fórmula 1, que a Band tem os direitos, a gente viu um recorde, 480 mil pessoas passaram pelo circuito de Silverstone no final de semana, nos 3 dias, né? Nos 3 treinos livres, no quali e no GP pro domingo. É gente pra caramba. E o GP de Silverstone, 52 voltas, né? Mas vamos começar com a largada. Como que foi a largada? Logo no início da prova, no pré-GP, pro quali, a gente fez episódio aqui no Reaceleração, já tínhamos aí a surpresa, né? Com os 3 primeiros colocados tendo 2 surpresas. Na verdade, o primeiro colocado com 0 de pessoas surpreendidas, né? Max Verstappen largando em primeiro para variar, mas os outros 2 que estavam largando para completar a primeira fila e começando a segunda fila do grid foram os 2 carros da McLaren, que foi incrível, né? Carros da McLaren que começaram lá no Bahrein muito mal. Foram vindo, esse GP lá na Inglaterra é o 10º GP do ano. E a gente só viu a McLaren mandar mal praticamente nesse ano. Teve alguns GPs ali que eles deram uma acordada, como no próprio GP da Áustria, que o Norris chegou em quarto, e no GP da Austrália, na verdade, naquele final caótico do GP da Austrália, também o Lando Norris e o Piastri acabaram pontuando os 2. Lembra do GP da Austrália, que teve 3 bandeiras vermelhas, aquele final todo maluco lá com o Alonso e com o Carlos Sainz, que o Sainz acabou levando punição no final. Não concordei muito, mas o GP da Austrália foi bem maluco e a McLaren aproveitou essa brecha para ganhar uns pontinhos. Mas, assim, olhando os 9 GPs anteriores a Silverstone, a McLaren não vinha bem, né? Então foi uma mega surpresa eles estarem em segundo e em terceiro para largar agora em Silverstone. E logo na largada tivemos uma surpresa que foi o Lando Norris largando muito bem, muito melhor do que o Max Verstappen. Lando Norris que estava na parte de dentro da pista, porque da parte de dentro, né? Porque a primeira curva é para a direita. Então o Norris já estava nesse lado direito, apesar de ser o lado sujo, a gente pode dizer assim, da pista. E por que sujo, né? Porque no traçado da pista de Silverstone, essa reta principal, os carros geralmente andam pelo lado esquerdo. E como a gente já tinha tido as corridas da Fórmula 2 e da Fórmula 3 nesse mesmo dia, então o lado esquerdo da pista, o lado de fora, para abrir, para fazer a curva para a direita, estava mais limpo, ou seja, com menos borracha. Então, é melhor, tanto que o primeiro colocado larga desse lado esquerdo, só que mesmo o Norris largando do lado de dentro, do lado direito ali da pista, ele acabou tendo um tempo de resposta na largada mais rápido que o Verstappen e tracionando o carro ali melhor e tomando já a frente, quase o Piastri em terceiro também ultrapassa o Verstappen. O Verstappen costuma fazer isso, jogar um pouco o carro para cima do cara que tá largando em segundo, porque ele só larga em primeiro, né, para variar. Então ele jogou um pouco o carro e o Piastri acabou acompanhando o carro do Lando Norris. Se o Piastri tivesse jogado para a esquerda, ele teria ultrapassado o Verstappen. Mas tudo bem, né? Primeira volta então, Lando Norris em primeiro lugar, Max Verstappen em segundo
e Oscar Piastri em terceiro. E obviamente, né, que isso não ia durar muito tempo. Obviamente que o Verstappen ia ultrapassar o Lando Norris mais cedo ou mais tarde. E até que o Lando Norris segurou bastante, viu? Ele resistiu muito, porque na terceira volta, a gente tem a liberação do DRS, se a pista não estiver chovendo, né? Que era o caso, a pista estava seca. A partir da terceira volta, começou a liberação de DRS, e o Lando Norris segurou o Verstappen por 2 voltas ainda. Meu, ele mandou bem demais. Mas aí, chegando na volta 5... não teve muito o que fazer, né? E além disso, daria até pro Norris segurar um pouco mais o Verstappen. Só que, pensa do lado do Norris. Meu, eu vou ficar sofrendo, destruindo os pneus aqui e o carro, para ficar segurando o Verstappen, vai, até a volta 10, 12. Pra quê? Ele vai me ultrapassar mais cedo ou mais tarde. Então é melhor eu deixar ele passar. E eu pensando como Lando Norris, né? Eu e o Piastri ficarmos perto ali do Verstappen, ou perto entre um e outro, para um pegando o DRS e eles irem talvez trocando posições. Essa foi a estratégia da McLaren, que já vou adiantar. Deu muito certo. Deixa o Verstappen passar, deixa ele lá na frente e vamos ficar aqui, ó, Lando Norris e Piastri, com menos de 1 segundo entre os dois e pegando o DRS para abrir do 4º e 5º colocado. E começou e deu muito certo isso, até a janela de troca de pneus, que geralmente era entre a volta 25 e 30 ali, a não ser para o Russell, que o Russell foi um dos poucos carros que largaram de pneu macio, pneu faixa vermelha. A maioria dos carros acabou indo para a estratégia de largar de pneu médio e depois trocar para um pneu faixa branca, um pneu duro e ir até o final da corrida. O Russell tentou uma estratégia diferente, mas eles estavam conseguindo levar os pneus até bem para frente. Então praticamente todo mundo, mesmo o Russell de pneu macio, acabaram parando ali entre a volta 27, 26 e entre a volta 31. E uma coisa que aconteceu nesse meio tempo aí, meio que no começo da corrida, foi o Ocon, que acabou abandonando a corrida por problemas no carro, levou o carro pro box, não parou no meio da pista, né? Levou o carro pro box, a equipe pediu pro Ocon trazer o carro pro box, ele levou e abandonou. E como a gente falou, né, muitos carros depois da volta 26 estavam parando no box. E o Piastri, que estava em terceiro lugar, também foi parar no box. Piastri foi pro box antes do Norris, colocou o pneu duro, voltou para a pista. Mas, uma coisa aconteceu que ninguém contava. Na volta 33, o carro do Kevin Magnussen dá ruim. Começa a sair uma fumaça branca do carro dele. Ele para o carro no meio da pista. E carro no meio da pista parado é o quê? Safety car. Safety car na pista. E aí, os carros que não tinham parado ainda no box para trocar o pneu foram muito beneficiados. Por quê? Imagina só, explicar bem rápido isso. Imagina só que todos os carros estão numa corrida normal e você vai parar no box. O tempo que o piloto, lembra que tem um limite ali de velocidade de 80 km por hora no pit lane ali para você parar no pit stop. Quando você vai para o pit stop, os outros carros que estão na pista estão correndo em velocidade normal. Então você acaba perdendo geralmente mais de 22 segundos para cima, um pouco para menos, um pouco para mais, dependendo da pista, mas você acaba perdendo em média mais de 20 segundos nessa parada no box. Quando tá em virtual safety car ou safety car, quando o carro de safety car tá na pista, você perde muito menos tempo. Por quê? O tempo que você fica no box é o mesmo, óbvio, né? Porque se tem um limite de 80 km por hora, o seu trajeto vai ser o mesmo. Se a sua equipe mandar bem, você vai perder o mesmo tempo de você andando no box. Só que a diferença é que os carros que estão na pista estão mais lentos. Então no somatório total, estão mais lentos por causa do safety car, né? Então no somatório total você acaba perdendo menos tempo indo fazer o pit stop com o safety car na pista. E quem que aproveitou isso? Principalmente o Lando Norris e principalmente o Hamilton. O Hamilton que estava mais para trás, como os carros na frente dele, principalmente o Piastri, já tinham parado antes e perdido mais tempo, Magnussen parou na pista, safety car anunciado, a Mercedes chamou o
o Lewis Hamilton, que acabou colocando o pneu macio, uma estratégia diferente da estratégia da McLaren, que acabou colocando o pneu duro pro Lando Norris. E na hora que eles voltaram, na hora que voltaram para a pista, Max Verstappen em primeiro, óbvio, né? Lando Norris em segundo, Lewis Hamilton nessa jogada do safety car ultrapassa o Piastri, então Lewis Hamilton em terceiro e o Oscar Piastri em quarto. E aí a gente falou, pô, você que tava assistindo a corrida, pô, agora, o Hamilton de pneu macio vai voar. Pô, 33, 34 voltas, o safety car ia ficar mais umas 2, 3 voltas. Quando o safety car saísse, são 52 voltas em Silverstone, ia faltar 15 voltas só para acabar a corrida. Então a gente falou, pô, o Hamilton vai voando para cima do Lando Norris e vai ultrapassar ele fácil e vai chegar em segundo. Será que o Hamilton vai conseguir ameaçar o Verstappen? Difícil, mas pelo menos o Norris ele vai conseguir. E na volta 37, o safety car sai da pista e o Hamilton vai com tudo para cima do Norris. Teve até, principalmente nessa segunda volta, o Hamilton teve algumas oportunidades de ultrapassar, colocou o carro do lado do carro do Lando Norris, mas não conseguiu. O Lando Norris, tem que elogiar ele, se defendeu muito bem dos ataques do Hamilton. O Hamilton ficou 3 voltas ali tentando atacar, o Norris se defendendo, até que o Hamilton, acho que ele olhou e falou assim, eu vou ficar na minha aqui, porque os pneus macios, ele percebeu que os pneus macios não estavam com uma performance muito acima dos pneus duros do Lando Norris. E aí o Hamilton deve ter pensado, eu não tô conseguindo passar. Se eu ficar tentando mais, eu vou desgastar mais o pneu e capaz de eu perder a terceira colocação pro Piastri, que tá de pneu duro atrás aqui na colocação atrás em quarto também. Então o Hamilton nitidamente deu uma tiradinha um pouco de pé para se manter ali na terceira colocação e levar até o final da corrida para ganhar mais pontos, conseguir um pódio e não deixar o Piastri, que estava atrás dele, ultrapassar. Depois, faltando menos de 10 voltas para acabar a corrida, na verdade 8 voltas para acabar a corrida, na volta 44, a gente teve uma cena aí do Carlos Sainz, que estava disputando ali entre a 8ª, 9ª posição, mais ou menos ali, tomando 3 ultrapassagens seguidas. Primeiro foi o Pérez, depois foi o Albon, depois foi o Leclerc, que ultrapassou ele assim, quase de uma vez, quase um seguida do outro. Lembrando, né, que o Carlos Sainz foi um dos pilotos que parou aí antes do safety car, e ele estava com um pneu duro também, só que mais antigo, mais usado, vamos dizer assim. E esses outros pilotos acabaram parando com pneus mais novos. E aí um errinho ali que o Carlos Sainz deu já foi suficiente para os 3 passarem ele. Depois, na volta 46, faltando 6 voltas para acabar a corrida, tivemos uma estrolada. O Stroll, que estava perdendo bastante, vem perdendo, né, nas colocações contra o seu companheiro de equipe, que é o jovem Alonso, deu uma estrolada. O Stroll acabou saindo da pista em um momento ali, na verdade quase cortando uma curva, saindo bem na zebra ali. Na hora que ele foi voltar para a pista, o Gasly, da outra Alpine, estava do lado esquerdo dele, e ao invés dele virar para a direita, o Stroll, para, fazer a curva fechadinha para não bater no Gasly, ele meteu o louco, quase um dive bomb ali, foi voltar para a pista para fazer a curva e acabou batendo na lateral direita do carro do Gasly, e acredito que quebrou alguma coisa, ou da suspensão, ou da direção ali, acho que foi da suspensão, porque o Gasly nitidamente depois não conseguia mais virar direito o volante do carro, alguma coisa do lado direito na suspensão, na direção ali, deve ter quebrado, tanto que o Gasly abandonou. O Gasly xingou pouco nessa hora, viu? Mas o Gasly, a Alpine também pediu pro Gasly levar o carro pro boxe, ele levou e abandonou. Então, GP de Silverstone, 2 Alpines abandonaram a corrida. E o Stroll saiu barato para ele, né? Porque a punição que a FIA deu foi 5 segundos. Isso não tem sentido nenhum para mim. Você vai, bate num carro, nitidamente o errado era o Stroll, você bate num carro, o cara abandona a corrida e você só toma 5 segundos? Cara, muito errado isso para mim.
totalmente injusto para o Gasly, essa punição que o Stroll tomou. E depois disso acabamos, não tivemos mais novidades, né? Acabamos o GP de Silverstone, Max Verstappen vence mais uma corrida, quase de ponta a ponta, né? Venceu só o comecinho ali que o Norris deu uma ameaçada. Lando Norris em segundo lugar, brilhando, viu? Brilhando Lando Norris em segundo lugar com a sua McLaren. E em terceiro lugar, Lewis Hamilton com um ótimo GP da Mercedes. O Piastri ainda ficou na quarta colocação, então não tem como a gente falar que a McLaren não foi uma mega vencedora desse GP. Todo mundo foi cumprimentar o Lando Norris por esse pódio e todo mundo ficou feliz. Pô, é legal ver a McLaren como mais uma força. Antes a gente tinha primeiro só a Aston Martin no começo do ano, a Ferrari chegou, a Mercedes agora chegou. E agora a gente, na Espanha, né, com as modificações, a Mercedes chegou. E agora ainda a McLaren como mais uma força. Pô, tirando o Max Verstappen, a gente do segundo lugar para frente tá com uma briga boa, que é o que dá a emoção, né, e dá vontade da gente assistir a corrida. Porque o primeiro lugar a gente já sabe que esse ano vai ficar com o Verstappen. Falando nisso, o Verstappen não precisa ganhar mais nenhuma corrida. Olha só, gente, foram 10 corridas, são 23. O Verstappen das próximas 13 corridas, dos 13 GPs, não precisa ganhar mais nenhum para ser campeão. Se ele chegar em segundo, já basta. Olha só o quanto que ele está dominando. Mas para a gente fechar o episódio, vamos falar da colocação final de todos nesse GP. E como a gente falou, os carros que abandonaram, os que ficaram nas últimas posições aí, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, que gerou aquele safety car, e o Pierre Gasly por causa da estrolada, né? Depois, Nick De Vries, na verdade as duas AlphaTauri, né? Péssimo GP para as duas. De Vries em 17º, Tsunoda em 16º, Guan Yu Zhou em 15º. O Stroll, olha só o Stroll, não pontuou, mas 5 segundos foi pouco comparado ao prejuízo que ele causou, né, no carro do Gasly. Lance Stroll em 14º, Hülkenberg em 13º, Bottas em 12º. Olha só, Logan Sargent não teve um GP ruim não, viu? O inimigo da última posição, o Latifi da nova geração, tá aí, ó, em 11º, quase pontuou o Logan Sargent. Depois a gente teve nos 10 primeiros o Sainz, que acabou sofrendo ali, como a gente falou, né? Acabou sofrendo com o pneu duro um pouco mais usado. O Leclerc na nona colocação, dobradinha na nona e décima aí da Ferrari, dobradinha ruim, né? Albon em oitavo, mais uma vez surpreendendo bastante o Albon, vencendo muito elogiado, levando essa Williams para pontuar. Jovem Alonso em sétimo, Sérgio Pérez em sexto, Sérgio Pérez que ficou no Q1, hein? Mais uma vez que o Sérgio Pérez não chega no Q3 no quali, acabou largando lá de trás em 16º e chegou em sexto. E o George Russell teve um bom GP, podemos falar que ele teve um bom GP assim, por largar de pneus macios, depois ir para fazer a sua mudança de pneus ali, né? Chegou numa boa quinta colocação. McLaren brilhando, como a gente falou, em quarto com Oscar Piastri. E o top 3 que a gente já falou, né? Hamilton, Norris e Max Verstappen. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like para ajudar a gente a trazer mais pessoas para o nosso mundo da Fórmula 1 aqui. E não se esqueça de olhar aqui embaixo, ver se você segue, ver se você está inscrito. Se não tiver, se inscreva para não perder nada de Fórmula 1 do Reaceleração. Então é isso, valeu, falou!